Seres vivos. Todos os seres vivos possuem ciclos de vida parecidos, eles basicamente nascem, crescem, reproduzem e morrem, é a lei da natureza. Cada ser vivo tem um tempo de vida diferente. O homem, por exemplo, sua média de vida é de 70 anos, já o elefante é de 100 anos, um rato vive por aproximadamente 4 anos, uma arara pode viver até 60 anos. Os seres vivos são muito variados, já que, dentre eles, temos animais, plantas, fungos, etc. Mesmo sendo tão diferentes entre si, esses organismos apresentam alguns aspectos comuns que nos possibilita diferenciá-los dos que não têm vida na natureza. Para um organismo ser classificado como ser vivo, ele conta com algumas características, como a organização celular, a presença de metabolismo, o crescimento, a resposta a estímulos, a presença de material genético, a possibilidade de reprodução, a evolução. O maior animal do mundo é a baleia azul, que pode chegar a pesar 200 toneladas e medir 30 metros de comprimento. O menor animal do mundo é o tardígrado, um microscópico animal que mede apenas 0,1 milímetros. As baratas existem há 120 milhões de anos, antes mesmo dos dinossauros vagarem pela Terra. Ainda que você corte a cabeça de uma barata, ela pode sobreviver por dias. Os fungos. Muitas pessoas estão familiarizadas com os cogumelos comestíveis ou com o mofo por trás da penicilina. Mas os fungos possuem uma série de funções vitais, desde ajudar as plantas a extrair água e nutrientes do solo e fornecer matéria-prima para medicamentos que podem reduzir o colesterol no sangue ou permitir transplantes de órgãos. Também são elementos promissores nos estudos que buscam novas formas para decompor plásticos e gerar novos tipos de biocombustíveis. Mas possuem um lado mais sombrio, devastando árvores, lavouras e outras plantas em todo o mundo, e exterminando animais como anfíbios. O mesmo fungo pode ser visto como algo prejudicial, pode ser mau, mas também pode ter muito potencial e oferecer muitas soluções. www.bbc.com. As bactérias. As bactérias são seres muito pequenos que não podem ser vistos a olho nu. Elas vivem agregadas formando colônias com milhões de indivíduos. As bactérias surgiram pela primeira vez na Terra há aproximadamente 4 bilhões de anos e foram as primeiras formas de vida na Terra. Domínio. Todas as bactérias existentes em seu corpo agora pesam quase 2 quilos, sabia? Uma mesa de escritório tem 400 vezes mais bactérias do que um banheiro. Há mais bactérias em sua boca do que pessoas no planeta. Uma boca limpinha tem entre 1.000 e 100.000 bactérias em cada dente. Telefones celulares têm 18 vezes mais bactérias do que maçanetas de banheiros. Chocolate tem um efeito antibacteriano e ajuda a prevenir o desgaste dentário. Uma cédula de dinheiro pode ter até 3.000 tipos de bactérias. Durante o beijo, duas pessoas trocam entre 10 milhões e 1 bilhão de bactérias. A maioria dos antibióticos é feito de bactérias. Rãs, pererecas e sapos não são iguais. As rãs são boas nadadoras e, por isso, vivem perto da água. Elas têm dedos longos e pele lisa. As pererecas são pequenas, têm pernas traseiras compridas e pele lisa. Já os sapos possuem as patas traseiras e os dedos curtos, além de uma pele bem rugosa.
Os primeiros anfíbios apareceram na Terra há aproximadamente 370 milhões de anos. Anfíbios são animais vertebrados que possuem uma fase de vida aquática e outra terrestre. Eles respiram pela pele, que é permeável e secreta muco para se hidratar. Eles têm coração com 3 câmaras e rins para excretar resíduos. Eles são ovíparos, ou seja, botam ovos, geralmente na água. Eles são descendentes de peixes com patas e foram os primeiros vertebrados a colonizar o ambiente terrestre. Wikipédia. Répteis. Os répteis são animais de sangue frio, o que significa que sua temperatura corporal é regulada pelo ambiente ao seu redor. As serpentes não possuem ouvidos e são surdas, mas conseguem perceber a vibração do solo. Algumas espécies de lagartos se assemelham muito a serpentes. Eles se locomovem rastejando por possuírem os membros locomotores atrofiados. O processo de digestão das serpentes é bem lento, e elas podem ficar meses sem se alimentar. O veneno da jararaca e da cascavel são usados na fabricação de remédios, como antidepressivos e analgésicos. Alguns répteis podem soltar a cauda como forma de defesa ou se assemelhar a serpentes para enganar os predadores. https://guianimal.net. Insetos. Os insetos correspondem a 2/3 desse 1,5 milhão, e, dos 9 milhões, quase 90%, eu disse 90%, são desses pequenos invertebrados. Suas características, como tamanho reduzido, facilidade de reprodução, baixo consumo de energia e auxílio das asas, entre outras, permitem o constante crescimento da população. Mais de 40% dos insetos são besouros, pelo menos se considerarmos os catalogados, o que totaliza mais de 380 mil espécies e o maior grupo de criaturas da biodiversidade. A grande incidência de besouros no mundo, semelhantemente a outros grupos de insetos, se dá pela versatilidade de seu estilo de vida, o que garante que suas variedades não sejam extintas. As formigas comandam. O planeta é delas, não adianta discutir. Os biólogos Bert Dobler e Paul Wilson estimaram que 10 quatrilhões. É melhor não tentar contar os zeros nem colocar esse número na calculadora, pois provavelmente você não vai conseguir emoticon indeciso, vivem no planeta. Isso, levando-se em conta uma população de 7,3 bilhões de pessoas, representa aproximadamente 1,4 milhão de formigas por ser humano na Terra. Vamos respeitá-las. Como se não bastasse a visão já aguçada. Alguns insetos possuem um olho extra. Isso mesmo, é um terceiro olho que fica acima da linha dos principais, onde seria o equivalente à testa dos bichos. Estudos recentes mostram que algumas espécies utilizam esse órgão para identificar e distinguir luzes. www.megacurioso.com.br. Aves. Aves são uma classe de seres vivos vertebrados caracterizada pela presença de penas, um bico sem dentes, oviparidade de casca rígida, elevado metabolismo, um coração com 4 câmaras e um esqueleto pneumático resistente e leve. As aves estão presentes em todas as regiões do mundo e variam significativamente de tamanho, desde os 5 centímetros do colibri até aos 2,75 metros da avestruz. As aves apresentam asas, que são mais ou menos desenvolvidas dependendo da espécie. Os únicos grupos conhecidos sem asas são as moas e as aves-elefante, ambos extintos. As asas,
que evoluíram a partir dos membros anteriores, oferecem às aves a capacidade de voar, embora a especiação tenha produzido aves não voadoras, como as avestruzes, pinguins e diversas aves endêmicas insulares. Os sistemas digestivo e respiratório das aves estão adaptados ao voo. Algumas espécies de aves que habitam em ecossistemas aquáticos, como os pinguins e a família dos patos, desenvolveram a capacidade de nadar. Wikipédia. Reino vegetal. O reino vegetal é composto de aproximadamente 400.000 espécies conhecidas, sendo, portanto, um dos maiores grupos de seres vivos. Por serem organismos autossuficientes, autótrofos, as plantas foram os primeiros seres habitantes do planeta Terra. A maior espécie de árvore do mundo é a sequoia. Esta gigante é encontrada nos Estados Unidos e pode atingir até 110 metros de altura. A menor árvore do mundo é o salgueiro anão. Com altura média de 4 a 5 centímetros, esta pequena árvore é muito encontrada em regiões frias do hemisfério norte. As plantas carnívoras nepentáceas são as que possuem a capacidade de comer animais de maior tamanho. Encontradas nas florestas tropicais da Ásia, estas plantas podem comer mamíferos de pequeno porte, sapos e até passadores pequenos. A flor mais fedorenta do mundo também é uma das maiores. A Rafflesia arnoldii possui um desagradável cheiro de carne podre. Com um diâmetro de até 90 centímetros, esta flor pode pesar até 10 quilos. Ela é encontrada no sudeste da Ásia. A planta que apresenta o maior comprimento do mundo é a palmeira do Ceilão. Típica da Índia e do Sri Lanka, esta palmeira pode apresentar inflorescência de até 8 metros de comprimento. A Vitória régia é a planta aquática que aguenta muito peso. Uma Vitória régia de grandes proporções pode aguentar até 40 kg, bem distribuídos pela superfície da folha. Esta planta é encontrada em áreas de mangues da floresta amazônica. Uma das plantas mais venenosas do mundo é o oleandro. Este arbusto ornamental pode enganar com suas belas flores de cor rosa, vermelha ou branca. Na verdade, esta planta apresenta dois princípios ativos extremamente tóxicos para os seres humanos, a neriantina e a oleandrina. A ingestão de uma simples folha pode ocasionar a morte de um adulto. As plantas medicinais mais usadas no mundo são camomila, babosa guaco, quebra-pedra, boldo e gengibre. As plantas que melhor sobrevivem em regiões desérticas são os cactos. Conseguem isso graças à sua capacidade adaptativa, pois possuem caules suculentos com grande capacidade de armazenar água. Biodiversidade. Biodiversidade é a palavra que resume a incrível variedade de formas de vida na Terra. É a maneira integrada pela qual todos os organismos vivem e se relacionam, garantindo o equilíbrio da vida no planeta. É o resultado de processos naturais que se relacionam diretamente não só com as questões ambientais, mas também como todos os demais aspectos da presença humana na Terra, social, econômico e cultural. www.wwf.org.br Existe muito mais sobre os seres vivos, mas fica para outro dia. Até breve.